É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Nilson Messias, estou mais uma vez aqui trazendo uma videoaula para vocês, certo? Depois de uma série de videoaulas técnicas, estamos trazendo agora uma videoaula com um tema bastante polêmico. É o seguinte, alguns dias atrás eu publiquei um vídeo que trouxe uma total polêmica, né, para algumas pessoas aí que curtem nossos vídeos, que curte aí o nosso canal, e por isso estamos aqui novamente para trazer mais bem retratado ainda o vídeo, tá? Eu sou o pastor Nilson Messias, tá bom? Sou o pastor da Igreja Evangélica Michel Froissart. Também o tema do nosso vídeo aula de hoje é o sol somente no quarto dia da criação, né? Todo mundo se pergunta, se questiona se o sol ele traz uma dependência, para as plantas sobreviverem precisam da luz solar. Por que Deus criou o sol somente no quarto dia da criação? Eu fiz um vídeo, está aí na internet, e agora eu quero trazer uma explicação ainda completa sobre este assunto. Quero falar para você que essa videoaula é gravada ao vivo, portanto, qualquer intervenção, por favor, nos perdoe aí e vamos para frente, tá? Com o objetivo de alcançar a informação que eu estou passando para você aqui, tá bom? Então é isso aí, tema da videoaula: o sol somente no quarto dia da criação. Certo? Eu já vi vários teólogos questionando sobre isso. Os ateus pegam isso de mão cheia para questionar a infabilidade da Bíblia, para questionar a integridade da Bíblia Sagrada. Bom, o meu ponto de vista, com certeza não precisa ser o único ponto de vista, mas é o meu ponto de vista e eu costumo defender, certo, o que eu penso. Então vamos lá em frente. Para começar, você precisa entender o seguinte, tá bom? Tá aqui a data da aula, certo? O texto em análise é este aqui, ó. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a lua era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E fez Deus, aqui está em Gênesis 1, 3 e 5, o Gênesis 1:16 diz o seguinte: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar maior para governar a noite, e fez as estrelas. Bom, vamos começar a trabalhar isso. Nós podemos deixar por ver, certo, que os luminares, o sol e a lua, foram feitos muito depois, né, do que Deus começou a fazer, criar vida, as árvores, certo, no princípio da criação, certo? Uma questão importante: quando tudo começou, a Bíblia fala: no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Eu quero explicar que, ao meu ver, ao meu ponto de vista, esse princípio aqui, ele não é o princípio da criação do universo físico, mas sim o princípio espiritual da criação. Deus criou os céus e a terra. Céus aqui envolve tudo, tanto o espaço físico como a dimensão espiritual, ou quando ele criou os anjos, quando ele criou o lado espiritual das coisas, que é a dimensão espiritual. Por que você diz isso, pastor Nilson? Vamos explicar, certo? A terra já existia na dimensão espiritual. Deixa eu explicar para você. A palavra de Deus em Ezequiel 28, 12 e 15 fala o seguinte: filho do homem, levanta a mão, uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Deus, eras tu o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, tu era a tua cobertura. Cita o nome das pedras aqui. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado,
foram preparados. Nós estamos vendo aqui, se todo teólogo concorda comigo, que esse texto aqui se refere à criação, a criação de Lúcifer como anjo, e onde Lúcifer morava, onde Lúcifer estava. Aqui diz que Lúcifer estava no jardim, estava no Éden, jardim de Deus, ou jardim do Éden, em algumas traduções fala. O que nós podemos entender aqui? Que a terra existia na dimensão espiritual. Nessa dimensão espiritual existia o jardim do Éden, que aqui no caso é uma posição geográfica onde Lúcifer estava coberto de toda a pedra preciosa, tá bom? Então nós podemos entender por aí que a terra, ela não foi criada na dimensão física, mas ela foi criada na dimensão espiritual. Eu vou explicar melhor para você. O princípio do mundo físico, certo? Aí sim, é o princípio desta dimensão. Olha o que diz o princípio do mundo físico. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós podemos entender aqui? Certo? Que a terra, ela já existia, porém sem forma e vazia. Certo? O que havia na terra? Águas. Certo? Na verdade, Deus, nesse momento aqui, ele não criou água, porque água já existia, certo? Água já existia. O mais engraçado de se notar é que existia muitas coisas, existe na dimensão espiritual, certo? Por exemplo, elementos que já existiu no mundo espiritual. Água, você pode perceber em Apocalipse que fala muito sobre água. Pedras preciosas e metal, certo? Como ouro, por exemplo. Vários metais, ou por que não dizer muito mais do que o que existe aqui, já existia no mundo espiritual, certo? São elementos que já existiam. Então a água, ela não foi criada por Deus. Eu não entendo por que muitas pessoas não conseguem perceber isso. A terra era sem forma e vazia. O que alguns teólogos defendem? Que Deus criou Lúcifer. Ele estava no jardim do Éden até o dia em que nele foi encontrada iniquidade. A sua iniquidade levou a terra à maldição. Ela ficou sem forma e vazia, certo? Simplesmente com trevas sobre a face de um grande abismo. Abismo aqui no literal mesmo não tem fim, certo? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, certo? Nesse momento aqui, o Espírito de Deus estava começando a restaurar a terra do seu caos, que a tornou sem forma e vazia, certo? Quando Deus começou a criar a terra, a partir da terra, certo? A partir da terra, ele começou a criar o mundo físico, certo? Ou seja, na dimensão física, nós encontramos a criação dos luminares. Acredito eu que os únicos elementos que não existem no mundo espiritual é o próprio Sol e a própria Lua. Sol como gerador de energia, gerador de calor, e automaticamente sustentador da vida. Não existe no mundo espiritual. Vou explicar para você mais na frente o porquê. Vamos falar mais sobre a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, certo? Lá existe anjos, lá existe animais. Você pode ler aí os textos direitinho, você vai perceber isso. Existe uma vivência. Existe normalmente seres que vivem na dimensão espiritual. Agora, uma pergunta interessante era o que sustenta a vida no mundo espiritual e o que sustenta a vida no mundo físico. Olha aqui. A luz, energia, que sustentou a vida antes da criação do Sol. Deixa eu corrigir Sol aqui para ficar bonitinho.
do Sol é a mesma que sustenta a dimensão espiritual. Deixa eu explicar para você. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Apocalipse diz o seguinte, ó: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará como o sol nos ilumina aqui, e reinarão todos para sempre. Esse próprio Deus servirá como fonte de energia para sustentar a vida, certo? Aqui, ou seja, e no mundo espiritual. Esse mesmo princípio, ele foi usado quando o Senhor criou aqui, ó, como você pode ver, ó. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa luz aqui não está relacionada à luz do sol, porque claramente a luz do sol foi criada somente, segundo a Bíblia Sagrada, o sol foi criado somente no quarto dia, certo? Mas já havia uma luz sustentando a vida. Esta é a minha explicação, este é o meu pensamento. Quero deixar claro para você, certo? Isso, tá bom, pessoal? Então, quando você for analisar bem a palavra de Deus, você vai perceber que houve duas criações. Houve uma criação do mundo espiritual, foi quando Deus criou os anjos, foi quando Deus criou os céus, certo? Que a Bíblia fala que existe até o terceiro céu, certo? Isso na dimensão espiritual, e ele consequentemente criou a terra, que fazia parte dessa dimensão espiritual, certo? Quando Lúcifer caiu, decaiu, ele colocou, segundo alguns teólogos, a tese de alguns teólogos, minha tese, ele colocou a terra em uma deformação, certo? Ela ficou sem forma e vazia, vindo Deus, certo, a restaurar ela, porque tudo que existia nela era água, não existia outro tipo de vida a não ser água. E eu quero que você entenda que elementos como água existiam e existe, segundo a Bíblia Sagrada, na dimensão espiritual. Essa tese ela é bonita, por quê? Porque quando nós chegamos ao Big Bang, que é a grande explosão que gerou o universo, segundo a teoria da evolução, a gente pergunta da onde surgiu o elemento que causou a explosão do Big Bang, sendo que não existia nada, certo? Nenhum dos cientistas do mundo hoje consegue explicar essa questão, certo? Mas a Bíblia Sagrada, ela nos dá uma válvula de escape. Quando nós questionamos quando foi ou como foi que foi gerado o universo, o mundo físico, nós entendemos que ele é uma extensão do mundo espiritual. Ele é uma extensão do mundo, certo? Na dimensão espiritual. Essa é uma explicação. Eu espero que você goste, tá bom? Eu sou o pastor Nilson Messias, certo? Está aqui os meus contatos. Tenho recebido realmente várias afrontas de pessoas incrédulas. Pessoas têm mandado verdadeiros abusos para mim, certo? Tem até mesmo usado de palavrões comigo porque não concorda. Mas glória a Deus, uma vez que exponho as minhas ideias, estou sujeito a crítica. Só peço, por favor, quando você for comentar, por gentileza, analise bem e não use de afrontas para comigo, tá bom? Porque pelo contrário eu tenho que simplesmente deletar o seu comentário, tá? Que Deus abençoe você e muito obrigado.